Fala pessoal, estamos de volta a mais um vídeo aqui para vocês. Eu tava meio atrasada com relação a vídeos, eu falei para vocês que eu ia postar vídeo todo mês, mas os últimos meses têm sido bem complicadinhos com relação a algumas coisas pessoais que aconteceram. Enfim, estou de volta. Inclusive eu fiz uma postagem lá no meu Facebook perguntando para vocês qual que era a maior dificuldade de vocês com relação ao emagrecimento. Várias pessoas me responderam e com base nas respostas eu vou fazer um vídeo bem interessante para vocês hoje, tá? A maioria das pessoas vem me dizer que a maior dificuldade delas é com relação a alguns alimentos que são preferíveis, por exemplo, doces, pães, teve até uma pessoa que relatou maçã, enfim, são alimentos que as pessoas acabam não conseguindo se controlar e acabam consumindo numa quantidade maior do que o que elas gostariam, né? E outra coisa que acabaram abordando nessa postagem foram as dificuldades com relação aos finais de semana, né? Como se comportar no final de semana frente a um monte de convites, frente a um monte de eventos sociais que a gente é convidado. Enfim, fica ligado aqui no vídeo porque hoje eu vou dar dicas para você driblar essas dificuldades, certo? Eu quero que você acompanhe comigo um ciclo que é chamado de ciclo de compulsão e restrição, que você já deve ter entrado nele inúmeras vezes. Aliás, todas as vezes que você quis fazer uma dieta para emagrecimento, você entrou nesse ciclo de compulsão e restrição, tá? Esse ciclo normalmente ele vai se iniciar quando a gente está insatisfeito com o nosso peso corporal, né? Então eu tô me achando gorda, eu tô achando que a minha barriga, ela não tá do jeito que eu gostaria. Enfim, tem inúmeras coisas que acabam fazendo com que eu não me sinta satisfeita com a imagem corporal que eu tô visualizando no espelho, por exemplo, né? Quando a gente normalmente se depara com essa imagem corporal, a minha sensação é de que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. A primeira coisa, e eu digo que é que normalmente 100% das pessoas vai fazer, é cortar algum alimento que eu julgo ser proibido ou eu julgo que engorde muito. Por exemplo, os carboidratos, aqui entram os pães, entram as massas e entram também os doces, refrigerantes, enfim, a maioria desses alimentos que a gente julga proibitivo, né? A partir do momento em que eu corto esse tipo de alimento, a minha restrição, ela não é só uma restrição física, ou seja, eu estou cortando esses alimentos. Essa restrição também é emocional. A partir do momento que a restrição se torna emocional, todas as vezes que eu tenho alguma coisa conciliada com a parte emocional mesmo, por exemplo, eu estou muito ansiosa, eu tô muito nervosa com relações de trabalho, eu tô triste, eu tô angustiada, qualquer coisa que mexa com o lado emocional, principalmente mulheres que sofrem de TPM e a gente vive oscilando a parte emocional, normalmente eu vou ter vontade daqueles alimentos que eu julguei que eram proibidos, porque tudo que é proibido é mais gostoso. A partir do momento que eu acabo comendo aquele alimento que eu julguei que era proibitivo, de repente, hoje o dia tá tão difícil, hoje a minha chefe foi tão ruim comigo, hoje eu mereço comer isso daqui, mesmo sabendo que eu não podia, eu vou comer só um pouquinho porque hoje eu mereço. E aí, quando eu começo a comer aquilo, vem uma sensação enorme de culpa, porque eu não podia consumir determinado alimento que eu achava que engorda, né? E aí eu não consigo comer só um pouquinho. Essa sensação de culpa é tão grande, que eu vou lá e como mais do que eu devia. E aí, instintivamente, vem aquela sensação também de, já que eu comi isso daqui eu não devia, então quer saber? Vou comer mais mesmo, segunda-feira eu vejo o que eu faço, eu resolvo esse problema, então tá tudo ótimo, né? O problema é que não está tudo ótimo, não. O problema é que quando você come a mais, a sensação de culpa triplica e aí vem a sensação de eu sou incapaz, eu não dou conta, eu não consigo fazer isso daqui, é uma coisa tão fácil e eu não consigo nem cortar esse tipo de alimento, então quer saber? Vou continuar comendo e eu sou assim mesmo. Acontece que eu sou assim mesmo dura só por um pedaço de tempo, né? Depois a gente volta a ter insatisfação com a imagem corporal, eu volto a fazer restrição alimentar, eu volto a ter restrição emocional e eu me deixo comer um pouquinho,
eu me liberto para comer os alimentos que eram proibidos, e aí você percebe que você não sai, isso aqui é um ciclo. É um ciclo que eu tenho perda de peso porque eu restringi alimento, ou seja, eu restringi caloria, então consequentemente eu vou perder peso mesmo, e eu tenho um acúmulo de caloria consumida quando eu me deixo comer um pouquinho mais, quando eu tenho uma compulsão alimentar, um exagero. E aí, isso aqui faz um efeito sanfona, tá? A partir do momento que você faz efeito sanfona, você tem depois dificuldade em reduzir o peso. Aqui vai a dica pro pessoal que falou pra mim, olha, eu não consigo comer doce, eu não consigo parar de comer doce, eu não consigo parar de comer fruta. O que eu faço? Não para. Não é pra você parar de comer. Se você acha que você não vai conseguir viver a sua vida inteira sem aquele determinado alimento, então não pare de comer determinado alimento. Aquilo ali vai fazer falta para você no futuro e, consequentemente, vai acabar fazendo você ter um exagero, uma compulsão alimentar por conta de determinados alimentos. O sucesso do emagrecimento não é na restrição de determinados alimentos, e sim na quantidade que você está comendo. Quando a gente listou aqui o ciclo de compulsão e restrição, eu falei para você sobre excessos alimentares que faziam com que o meu peso aumentasse. Se você está consumindo em exagero, isso sim vai fazer com que o seu peso aumente. Não é o que você come, sim com determinadas características, né? Mas aqui o problema maior é a quantidade do alimento que você come. Se você acha que aquilo você não pode, em determinado momento você vai consumir em excesso, não é o que você comeu, e sim quanto você comeu, tá? Então, para tudo. Alimento não tem poder, nenhum alimento vai engordar, nenhum alimento vai emagrecer. O problema é a quantidade. A partir do momento que você começa a se relacionar melhor com o alimento, que aquilo ali não é um bicho de 7 cabeças, consequentemente, a redução de peso acaba acontecendo de uma maneira super natural, tá? Então, primeiro passo, chega de restrição alimentar, tá? Não vamos fazer mais restrição alimentar, porque aqui tá o sucesso, certo? Aqui funciona da mesma forma, tá, gente? Se a gente se limitou durante a semana, eu vou ter vontades absurdas no final de semana e eu não vou saber me controlar. Então, o segredo é comer pouquinho das coisas que eu não consigo cortar e que vão fazer falta no meu dia a dia. E aí, eu acabo encaixando elas no decorrer da semana para que no final de semana isso transcorra de uma maneira natural, tá? Então, esse aqui é o segredo. Tá? Mesmo para os dias de semana, mesmo no final de semana, a gente não vai restringir alimento, a gente vai controlar a quantidade. Então, fique esperto que eu vou dar 3 dicas para vocês controlarem a ansiedade e, consequentemente, controlar a vontade de comer, certo? Gente, dica número 1 para a gente se controlar final de semana, dia de semana, é a gente sempre manter o horário regular com relação às refeições, tá? Então, por exemplo, se eu fico muito tempo em jejum, muito tempo sem me alimentar, a probabilidade de eu não conseguir me controlar com relação à quantidade quando eu consumir os alimentos que eu gosto mais é muito maior, tá? Então, o que eu faço? Eu como antes de ir pro evento, porque assim eu vou pro evento, como, mas numa quantidade mais moderada, né? Eu vou mais consciente do que é que eu tenho que fazer, do que é que eu tenho que comer. Eu sempre uso com os meus pacientes a dica de a gente prestar atenção, por exemplo, pensar em alguém que conseguiu atingir o objetivo de emagrecimento e pensar como essa pessoa se comportaria dentro daquela situação, né? Então aqui é uma dica que a gente só vai imaginar, mas que consequentemente vai te ajudar com relação às quantidades quando você sair para um evento social, certo? Ah, Nutri, a minha vontade de comer, ela não é quando eu saio. Quando eu saio eu me controlo bem. A minha vontade de comer é quando eu estou em casa, de repente num final de semana, e eu não consigo parar de comer porque eu vou no armário o tempo inteiro. Então aqui a gente tem que se perguntar se essa vontade de comer, ela não é uma vontade de comer emocional. Lembra que a gente comentou lá atrás que às vezes o gatilho para a gente ter vontade de comer quando a gente faz uma restrição é por motivos emocionais, né? Eu tô triste, eu tô ansiosa, eu tô agitada. Então, se perguntar se de repente o que é essa emoção que você está sentindo, né? Eu não consigo identificar emoção nenhuma. Então aqui eu dou algumas dicas para vocês do que vocês podem fazer para tirar um pouco a vontade de comer. De repente, por exemplo, montar um quebra-cabeça,
montar um álbum de fotografia, arrumar a casa para as mulheres, passar roupa, de repente se tem alguma tarefa de casa pendente. Então é interessante a gente sempre tirar um pouco o foco da vontade de comer, mais ou menos aí uns 10, 15 minutos, porque daí se for realmente uma vontade por outros motivos, essa vontade passa, tá? Então tirar o foco da alimentação, passa o foco para outra coisa, e se de repente passaram 15 minutos, 20 minutos e ainda assim você está com vontade de comer alguma coisa, você come, mas utilizando aquela técnica de comer moderadamente. Tudo bem? A terceira dica que eu vou passar aqui para vocês é pra gente ancorar alguma coisa, né? Eu sempre falo que pra gente emagrecer, a gente precisa ter um motivo. Os porquês, né? Por que eu quero perder peso? O que eu vou ganhar quando eu chegar lá na frente e tiver menos peso, né? Então, pra gente ancorar isso, pra gente fazer com que esse motivo suba e na hora que eu tiver vontade de comer, eu tiver de repente aquela ansiedade e eu precisar comer alguma coisa diferente, eu pensar que eu tenho um motivo muito maior e eu consigo chegar lá, né? Então, isso aqui se chama ancorar alguma coisa, né? O que a gente pode ancorar aqui? Então, exemplos, por exemplo, você tem uma roupa ou uma calça, por exemplo, que está lá no fundo do guarda-roupa, lá em cima do guarda-roupa que você deixou lá guardada e você não quer nunca mais olhar porque ela é pequena, era uma calça que você usava quando você tinha um corpo muito menor do que o que você tem hoje. A gente tem a mania de ficar guardando essas coisas, escondendo elas. O que a gente vai fazer? Vai pegar essa calça, essa roupa, essa blusa, esses shorts e vai colocar ele à tona. Você vai pegar isso e vai ficar olhando para ele antes de dormir ou quando acordar, para você lembrar que você tem um propósito. E aí a gente coloca essa imagem aí para ancorar, para isso ficar mais fortalecido dentro da sua cabeça e você correr atrás dos seus objetivos. Gente, eu tô deixando um link aqui nesse vídeo, que é um link para vocês baixarem um e-book. Nesse e-book tem algumas dessas dicas que eu passei aqui para vocês nos vídeos e tem mais dicas e eu deixei também algumas receitinhas para vocês. Nessas receitinhas eu deixei receitas de salgados e doces que a gente pode comer sem culpa, mas controlando a quantidade, tá? Tudo que é em excesso faz com que a gente não atinja os nossos objetivos, tá? Baixa lá que eu tenho certeza que vocês vão adorar o conteúdo que eu deixei pra vocês. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Se de repente ele não fez sentido pra você, mas que você acha que ele vai fazer sentido pra alguém, então marca essa pessoa aqui no vídeo pra gente poder contribuir mais com a qualidade de vida de todo mundo, não é mesmo? Bom, gente, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, fico por aqui. Tchau!